A hora da nossa entrevista com o pesquisador da Universidade de São Paulo, a USP, Carlos Antônio Teixeira, que vai contar pra gente sobre a história em quadrinhos, né? Revista em quadrinhos, Entrevistas Além do Tempo, inspirada no filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história de cientistas negras que trabalharam na NASA. Boa tarde pro senhor. Tudo bem, professor? Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Bom, conta pra gente como surgiu a ideia para esse projeto. Bom, eu sou pedagogo e tenho um mestrado e um doutorado em ciências, e a minha área de interesse é na divulgação da ciência. Como que nós podemos promover o interesse pela ciência, pelas carreiras científicas por parte de jovens? E eu estou realizando uma pesquisa de pós-doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP, sob a supervisão do coordenador do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP, professor Valdomiro Vergueiro. E essa pesquisa ela tem como desdobramento duas revistas. Uma delas é Meninas e Mulheres na Ciência, que relata a história de cientistas negras, mulheres brasileiras, e essa outra, que é financiada pelo Consulado Americano em São Paulo, chamada Entrevistas Além do Tempo, que relata histórias de alguns cientistas negros americanos e de cientistas da área da astrofísica, jovens cientistas negros brasileiros. O senhor falou sobre a divulgação científica, né? Eu imagino que ela já não ocorre como deveria ser, né? A gente fala disso, já abordamos aqui no estúdio CBN isso, principalmente numa pandemia, mas essa divulgação científica já é difícil de acontecer. Eu imagino, então, essa valorização de cientistas, negros principalmente, é ainda mais difícil, né? Então, os estudos sobre interesse pela ciência que acontecem no Brasil mostram que as pessoas têm realmente o interesse pela ciência, mas elas desconhecem a linguagem científica e têm uma dificuldade em entender essas questões mais específicas da ciência por conta da dificuldade de linguagem, a dificuldade de entender como funciona, por exemplo, um centro de pesquisa. E também com essa revista, com essas duas revistas, a gente tem como objetivo de trazer para a discussão as questões de raça e de gênero dentro do campo científico, né? Veja, a maior parte da nossa população ela é composta por afrodescendentes, por pretos e negros, como diz o IBGE, né? Mas pouco nós sabemos a respeito daqueles homens e mulheres negros que desempenham papéis no campo científico. O senhor consegue citar para nós alguma história nessa revista assim que te marcou? Tem alguma história que o senhor consiga adiantar para a gente, para deixar aquela curiosidade nos ouvintes, para depois eles acessarem o material todo? Bom, nós vamos ter uma live, eu não vou poder dar aqui um spoiler, né? Mas nós vamos ter uma live no próximo dia 25 de fevereiro, às 3 horas da tarde, né? Aberto para todo aquele que tiver interesse, com uma jovem astrofísica brasileira, que é a doutora Marcele Soares Santos. E ela tem uma experiência muito bacana, que ela viveu no campo, viveu no interior, e lá ela é despertada o interesse dela pela ciência, porque ela vai com a escola fazer um passeio e tem uma pedreira e ela ouve, né, o som, né? Primeiro ela vê a imagem da pedreira explodindo e depois ela ouve o som e com isso ela fica então curiosa sobre essa questão, né, de como que o som se propaga e ela começa também na sua infância a observar as estrelas e tem um interesse desde a infância por essas questões, por essa área. É uma história bastante interessante a dela. Há também uma história do Dr. Alan Alves Brito, ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A história dele é interessante porque ele é um jovem negro, ele é um astrofísico, e as pessoas falavam para ele que a ciência não era para ele, né? E ele questiona isso, por que não?
e por questionar isso ele vai em busca, né, de um sonho, de um projeto de vida, e ele hoje é um astrofísico, é um professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem uma importante, como os outros, né, como uma importante contribuição para a ciência no Brasil. Uhum. Daqui a pouco a gente pode repetir esses dados, né, essas maneiras que essa divulgação vai ser feita, né? O lançamento acontece na quinta-feira, tem essa live, mas como as pessoas depois desse lançamento vão poder acessar o material, as pessoas vão poder ter acesso a isso de forma física, vai ser de forma gratuita? Explica pra gente como é todo esse processo após a divulgação. Muito boa a sua pergunta, porque isso me permite dizer de que essa revista específica, Entrevistas Além do Tempo, com o financiamento do Consulado Americano em São Paulo, nós temos condições de oferecer isso gratuitamente, o acesso liberado para qualquer pessoa. Haverá uma tiragem impressa, uma tiragem de 10 mil exemplares, mas essa tiragem, então, não vai ser possível fazer uma ampla distribuição, mas nós vamos ter também uma versão digitalizada. E essa versão digitalizada, ela estará disponível para qualquer pessoa num importante portal de educação do Brasil chamado Portal Educapes. Então é só as pessoas colocarem no Google Portal Educapes, que elas vão poder, então, depois digitar o nome da revista, Entrevistas Além do Tempo, elas terão acesso gratuito a esse material. Essa revista também estará disponibilizada numa página que eu coordeno, chamado claraciencia.org, e provavelmente o consulado e aqui em São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação, poderão também disponibilizar isso para acesso gratuito a qualquer pessoa que tiver interesse. Ela vai estar também disponível nas mídias sociais, então quando a pessoa digitar aí no Google Entrevistas Além do Tempo, revista, histórias em quadrinhos, HQ, elas poderão ter acesso a essa revista. Muito legal, espero que o pessoal procure mesmo. Agora vamos contar, né? Sempre que a gente vê um material muito bacana, muito interessante, a gente pensa o que tem por trás disso. Nada é fácil, né? Quando o resultado é bom, a gente sabe que tiveram aí dificuldades no caminho. Quais foram as principais dificuldades, desafios que vocês encontraram para elaborar e concluir esse trabalho, professor? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, as coisas seguiram assim de uma maneira muito tranquila, com o total apoio do Consulado Americano em São Paulo. Eles têm uma equipe fantástica, uma equipe de assessoria assim bárbara. Então, eu vou dizer para você que a nossa dificuldade, na verdade, foi da gente não poder incluir um maior número de pessoas nessa revista por uma questão de limitação de páginas, né? Então, por exemplo, essa revista ela vai ter 56 páginas. Então, nós tivemos, na verdade, a maior dificuldade foi da gente selecionar o que a gente colocaria dentro da revista. Mas nós tivemos um recorte bastante interessante. E se me permite, aqui eu vou contar um pouquinho da história da revista. Posso contar um pouquinho? Por favor, fique à vontade. Então, a história, ela se passa com 3 jovens estudantes que integram um programa aqui em São Paulo, na Secretaria Municipal de São Paulo. Tem um departamento, um núcleo chamado Núcleo de Educomunicação. Então, a Educomunicação, ela trabalha, né, de uma forma concatenada as questões de educação com a comunicação. E o professor Carlos Lima, que coordena esse núcleo na Secretaria Municipal de Educação, ele dirige um programa muito bem sucedido e premiado também internacionalmente, chamado Imprensa Jovem. A Imprensa Jovem é composta por estudantes das escolas públicas municipais em São Paulo, e esses estudantes juntos são também orientados por professores. Eles fazem entrevistas, eles fotografam, produzem vídeo, produzem jornal da escola. Então, nós colocamos 3 estudantes, né, dessa Imprensa Jovem como tendo um desafio de produzirem uma matéria, né, produzirem entrevistas com cientistas negros americanos e brasileiros. E aí eles encontram
Tem uma história também de um sonho, pode ser pode ser realidade, então quem for ler a história vai decidir se a história se passa num sonho ou se passa na realidade. Então eles encontram uma jovem negra, uma adolescente que quer ser cientista, e ela cria uma máquina do tempo. Então os 3 estudantes da imprensa jovem, eles entram nessa máquina do tempo e eles são levados para a NASA para fazerem as entrevistas então com as matemáticas da NASA. Depois disso, eles vão para a Universidade Johns Hopkins, e lá eles entrevistam também 2 personalidades, né, negros, né, Vivian Thomas e Ben Carson. Ben Carson, ele é formado em medicina, o Vivian, ele não teve condições de estudar medicina, mas ele ajuda. Saiu até um filme a respeito dele chamado Quase Deuses. E do Ben Carson também tem um filme chamado Mãos Talentosas. Bom, eles entrevistam essas 2 personalidades da área da saúde, da medicina, e eles vão para Nova York, e lá em Nova York eles entrevistam um astrofísico contemporâneo chamado Neil deGrasse Tyson, que ele coordena o observatório astronômico lá em Nova York. Ele é bastante conhecido, né? Atualmente na internet ele é bastante conhecido, já virou meme, né? Ele é bem conhecido mesmo. Isso, ele é um divulgador da ciência, Isso. né? E ele tem interesse nisso, né? Em tornar a ciência algo também acessível a todas as pessoas. Então, não é sem razão que a gente coloca esses jovens sem entrevistando dúvida. o Tyson, né? E o Tyson, então, os meninos falam, olha, os Estados Unidos têm uma larga história, né, de contribuições de negros na ciência. No Brasil é algo relativamente recente, então a gente quer conhecer alguns desses cientistas negros. Então o Tyson elenca alguns da história dos Estados Unidos, do passado e também no tempo recente, e aí meninos falam, olha, agora a gente tem que entrevistar os brasileiros. Aí o Tyson, então, ele fala, bom, então vou dar uma dica para vocês, entrevistem os astrofísicos. Então a gente teve a dificuldade de que personalidades de cientistas negros do Brasil a gente vai colocar. Não há muitos, é bem verdade, mas esse número está crescendo, mas nós fizemos um recorte. Então, porque o Tyson é um astrofísico, a gente então decidiu relatar a história de 6 jovens astrofísicos brasileiros. Na verdade, são 5 mulheres, olha só que interessante, né? Muito interessante. E um homem, que é o Alan Alves Brito. Tá certo, a gente agradece demais essa participação. Eu tava aqui já torcendo para que ele adiantasse alguma coisa, desse um spoiler. Eu achei conseguimos. que vinha, até deixei um. A gente conseguiu. Muito obrigado. Só queria que desse só uma informação pra gente finalizar aqui rapidamente, por favor, doutor. Onde vai ser a live do lançamento na quinta-feira? Só para as pessoas saberem, aí a gente já encerra o nosso papo. Onde que vai ser essa live? Então, essa live da ciência, e lá vai ter o link. Então, essa live, ela também vai ser passada pelo Facebook do Consulado Americano em São Paulo. Tá certo. Então as pessoas poderão acessar ou pelo Facebook do Consulado Americano em São Paulo ou pela página Claro Ciência pelo YouTube. Perfeito, a gente agradece novamente aqui esse papo, essa conversa, estava muito bom o papo, muito interessante o projeto. A gente agradece o pesquisador da Universidade de São Paulo, Carlos Antônio Teixeira, por essa entrevista. Boa tarde, parabéns pelo trabalho, até mais. Muito obrigado, boa tarde. Foi um prazer. Muito obrigada, professora. Até a próxima. I swear just beneath